Bom dia, Maristela. Bom dia, Rodrigo. Também presente, ele que é conselheiro, Sérgio Júlio de Oliveira, o Serginho Café. Bom dia, Serginho. Bom dia. Bom dia, meu querido. Com toda certeza, mais do que em ordem. Satisfação demais estar aqui com você, depois de longos anos. Muito bem. Pouco a se comemorar, muito a se refletir. 13 de maio. Maristela, conta pra gente, verdade? Pouco a se comemorar e muito a refletir, passados só 125 anos. Apesar desses passados 125 anos, ainda há muito para se fazer com relação à abolição da escravatura. Então fale mais a respeito do tempo. Senhores, à vontade também para os questionamentos. Antes que eu me esqueça, o pessoal tem que lembrar que o Brasil tem 500 anos, a escravatura foi 300. Tráfico humano, isso é uma vergonha. Nós temos alguém aqui que já podemos levar para o nosso conselho, né? Com toda certeza, sabe as palavras. Exatamente. Só vou dar uma breve história aqui, que no volume 2 do livro da abolição, é assim, o do parlamento, a princesa Isabel, na abertura da 20ª Assembleia Geral, ela falava da extinção do trabalho servil. Isso foi mera política que ela fez, porque eles tentaram com a lei do sexagenário, depois a lei do ventre livre, e viram que isso não ia dar muito certo, porque as crianças já nasceram livres. Depois de 65 anos, os escravos já tinham apanhado, já tinham trabalhado tanto, então eles não serviam mais para nada mesmo. Então, quiseram se passar de boas pessoas, para mais tarde, ela com Joaquim Nabuco e o Barão de Cotagipe apresentarem uma lei que dava benefícios, apólices seguros para os donos de escravos que depois da Lei Áurea, que eles recebessem do governo uma indenização. Não seria uma indenização, seria uma forma de compensação por eles terem aceitado a Lei Áurea. Ou seja, isso foi válido apenas para os senhores de escravos, porque depois disso eles teriam que contratar os imigrantes, somente os italianos, para trabalhar nas suas plantações, porque não teria mais os escravos negros e os italianos teriam que ser pagos. Então, nessa forma de apólice, foi para que eles tivessem o dinheiro para contratar esses, na maioria italianos. Eu estou entendendo, o governo injetou dinheiro para o privado novamente, né? Exatamente. O benefício foi bonzinho de novo, como está sempre sendo, né? E os escravos deviam ser indenizados, não foram. Não foram, porque após isso, a Lei Áurea, eles ficaram ao léu, ao Deus dará. Não tiveram nenhum respaldo do governo. Na verdade, eles chegaram no país trazidos por navios, que todo mundo conhece a história, isso é fato, e depois simplesmente abriram as porteiras e disseram: vocês estão livres. Num país que eles não conheciam, eles não sabiam o que comer, onde plantar, onde correr, sem dinheiro no bolso, sem nenhum tipo de respaldo. Sérgio, fica uma questão curiosa aí, né? Tinha que se contratar os imigrantes, e por que não contratar os negros que acabaram já sabiam, já estavam tocando a lavoura até aquele ponto. Exatamente. Né? Quer dizer, realmente deixaram os negros de fora. É como eu disse, abriram as porteiras e disseram: podem. Eu ia perguntar antes, já estava entrosado na empresa, vamos ser parentes, né? Podia só continuar a máquina funcionando, né? Era tão simples, né? Só que aí com um pouquinho mais de respeito, né? Seriam trabalhadores e não escravos. Eu estudei sobre isso daí, na verdade o governo queria branquear o país, né? Nos trouxeram, no caso, porque eu espanhol, eu sou origem alemã, então nos trouxeram para cá para fazer frente com vocês. E é tão bacana vocês dizerem as origens de vocês, porque eu sempre costumo dizer, né? Mas ninguém dos amigos que eu tenho de outras origens são culpados por Holocausto, Pearl Harbor. Não existe esse tipo de culpa dentro da minha cabeça, tá? Então a gente culpa sim o governo que fez isso, mas não os imigrantes que chegaram para suprir as necessidades que o governo queria. Na verdade, viemos depois, né? Exato, exatamente. Eu só quero fazer essa comparação porque, como você falou da nacionalidade de vocês, eu acho bacana isso ser citado. Cabreira, Nelson, Maristela, Sérgio, fique à vontade aí para mais informações com relação a este 13 de maio. Eu acho que o que conquista as conquistas dos negros vem através dos movimentos, né? Eu
minhas tias eram negras, como nós brasileiros somos muito mestiços, né? Eu sou casado com mulher negra e tenho filhas negras, né? E eu sempre digo a elas que a participação no movimento é que vai trazer, é que trouxe o cota racial, é que vai trazer as conquistas, né? Perfeito. Sem o movimento, sem a participação. Inclusive a gente fala sempre muito, viu, meus amigos, de participação, né? Sem a participação do próprio negro não acontece nada. Nada. Até hoje se diz que o afrodescendente é vagabundo. Gente, eles trabalharam 300 anos de graça. Ninguém trabalha um minuto de graça. Não. Atualmente nem relógio, né? Nem relógio trabalha de graça. Maristela, é uma dívida que se arrasta. Hoje, quando fala-se principalmente na questão de cotas, muita gente torce o nariz, muita gente é contrário. Mas poucos conhecem a história e poucos reconhecem essa dívida que perdura aí há anos e anos a fim, e ninguém quer discutir essa dívida, né? Não, falar de lei de cotas geralmente significa para muitas das pessoas que quer uma entrada fácil numa universidade, que a pessoa não quis estudar ou de qualquer forma quer entrar numa universidade sem fazer esforço nenhum. Não é bem assim. É fácil de rebater isso porque sempre quando a pessoa diz que essa aí é uma maneira fácil de se entrar numa universidade, a gente se remete lá atrás e vê como foi fácil eles saírem arrastados da sua nação, das suas famílias, dos seus filhos, dos seus lugares, acorrentados, açoitados e muitas vezes mortos dentro dos porões dos navios onde estavam amontoados, pegando doenças, convivendo com ratos, passando fome e jogados ao mar. É tão simples de se entender essa compensação. Ok, são 7 horas e 44 minutos. Maristela, com relação ao conselho propriamente dito, o Conselho da Comunidade Afrodescendente de Leme, qual é a participação do conselho hoje na comunidade, quais são as suas influências e principalmente os seus trabalhos junto a esta comunidade? Bom, os trabalhos são, a gente funciona lá na Casa dos Conselhos, né, que fica na Padre Julião, o número eu não me lembro, mas é onde fica o Conselho Tutelar. Simples, é ao lado do Bar do Izão, que até fechado é bom. Isso. Não tem como errar. Maldade. E a gente tenta fazer algumas ações na cidade, a gente é representado pela SADES, né, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mas a gente precisa de muito apoio das autoridades, porque trabalho não falta para conscientizar as pessoas, porque ainda existe o racismo velado no Brasil. Na cidade também, a gente fica sabendo de algumas coisas que acontecem, inclusive no comércio, que é muito complicado, é difícil. E a gente tenta fazer algumas ações mostrando que tem um conselho afrodescendente na cidade e que ele é ativo e que as pessoas podem participar. Aliás, devem participar. Tem casos de reclamação para vocês lá? E se vir, o que vocês orientam? Assim, a primeira coisa que a gente orienta é a pessoa geralmente ter uma testemunha. Porque a pessoa ir lá sozinha e falar, aconteceu tal coisa comigo, é muito difícil de provar. Então sempre tem uma testemunha. Na verdade já é difícil até com testemunha, a gente sabe disso. Muito Mas complicado. O principal é a pessoa ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência e levar lá pra gente, que a gente orienta a procurar um advogado, um psicólogo, para dar um respaldo para a pessoa. E a bem da verdade, o Conselho tem diversas missões, essa não é a principal delas, nós queremos agregar, né? Isso é fato sempre, o que a gente quer é poder ajudar independente de raça, cor ou credo. Essa questão da compensação, a gente vê muito o pessoal falar, mas espera aí, agora de repente meu filho talvez não vai conseguir uma vaga para estudar, né? E o negro chega lá e consegue, né? O que nós temos que entender é que os padrões são estabelecidos pelos brancos. Todos os padrões sociais são estabelecidos pelos brancos. Então o dono da empresa, quando ele fala, pega 5 moças, não é? Ele não vai falar para o cara, você vai lá e pega 5 moças descendentes, afrodescendentes,
né? Ou Ele vai 2,5 de cada raça, né? Ou mesmo que fosse a metade, né? O padrão estabelecido lá já vai ser outro, que quando, assim, popularmente a gente colocando, quando a neguinha chega lá, né? O pessoal talvez já vai deixar para atender por último. Então começa aí a diferença. Essa questão da compensação é colocar o negro em igualdade de competição. É só isso. Muita gente estranha porque quando ele chegava lá, o negro não estava lá para disputar com ele uma vaga de emprego, uma vaga na faculdade. E isso tem que começar a ser aceito, a ser compreendido, né? Nós temos que ter direitos iguais para todas as raças. Inclusive, quando o nosso conselho estiver num patamar mais elevado, que a gente espera que isso aconteça com bastante brevidade, esse é um dos temas que a gente adoraria abordar. É como explicar essas questões para as pessoas que ainda não a entenderam. E a universidade é um nicho burguês, eles não gostam de dividir nada com ninguém. Exato. Então já está mexendo com uma classe que não é acostumada a concorrer. Exatamente. Não pode ter competição, né? Sérgio, com relação a essa questão, e a própria Maristela, dessa questão velada, e principalmente no comércio, isso que o próprio Cabreira cita na contratação de mão de obra. Isto, o que vocês estão falando aqui, nesta mesma sala, nesses mesmos microfones, o Evanildo dos Santos Brito, o Didio, já falava há mais de 10 anos dessa colocação do afrodescendente no mercado de trabalho, seja ele no balcão, atendendo uma loja, num escritório, seja o cargo que for. E 10 anos se passaram em Leme. Continuamos com o mesmo assim. Não há essa colocação do afrodescendente tão facilmente no mercado de trabalho, Maristela? Antes de responder, eu acho que esse currículo com foto já é para isso. Perfeito, perfeito. Inclusive agora os currículos digitais, né? Eles estão exigindo que a pessoa coloque fotos. É bem por aí. Bem por aí. Diga, dona Maristela. Isso mostra que as pessoas não estão preparadas para algo diferente. Que na verdade não é diferente, é igual. Mas como pode ser algo diferente se a maioria da população brasileira ela é afrodescendente? Como é que pode o afrodescendente ser considerado diferente se ele não é a maioria da população, pelo menos 50% da população, ele o é? É aí que eu não entendo. É porque esse fato não é representado no nosso dia a dia. Você não vê uma campanha publicitária só com negros. Vai mostrar... A bem da verdade, Maristela, estão acontecendo algumas pequenas coisas que a gente pode perceber na televisão, nos meios de comunicação, mas elas são tão ínfimas que a impressão que a gente tem é que simplesmente é um disfarce, né? A impressão que nos dá é que estão disfarçando para tentar nos ludibriar. Cumpre-se a regra, 20% e vamos que vamos. Sim, Você não vê um outdoor na rua? Nós não queremos presentes, tá? De forma nenhuma. Presentes nós não precisamos. A gente quer que as pessoas entendam o que acontece, o que se passa, e que isso seja levado para as escolas com muito mais afinco, que as pessoas comecem a entender com mais capacidade técnica de realmente poder entender. Eu acho que se nós colocarmos aqui 1000 pessoas para sentarmos aqui, todos vão falarem convictos, né, Rodrigo? Eu não sou racista, sim, né? Mas eu acho que nós não sermos racistas tem que ser na prática. Tem que ser na hora que você contrata, na hora que você recebe a pessoa, na hora que você convive, na hora que você convida. Aí você mostra que não é racista. E a gente tem que ter também uma determinada consciência, me desculpa, até acho que eu não vou ultrapassar o limite de falar, não. Fique à vontade. A gente tem que ter consciência também de que a própria raça, eu não posso deixar de falar isso nunca, porque isso é convicção para mim e só vai me tirar da cabeça quando alguém me provar o contrário. A própria raça também às vezes não colabora, viu? Não colabora? Não, de forma Mas alguma. o que é que impede? Nada impede, talvez impede, falta de conhecimento. Existe um pressionamento da sociedade, existe um pisar da sociedade, como vocês estão dizendo, há anos, há mais de 300 anos, que isso é sentido, não pode se descartar isso também. Eu vou citar como é que eu vou dar meu grito de liberdade, como é que eu vou me impor, sabendo que a rejeição é muito grande. Vou citar um fato para você. Isso isoladamente, que a partir do momento que existe um conselho e há uma união de todos, também o grito é diferente. Vou citar um fato para você que ocorreu há 2 anos e eu não posso deixar de citar, porque eu falei isso em vídeo, está registrado, está gravado. Nós fizemos uma passeata
a Semana Afrodescendente de 2 anos atrás, eu fui o único negro a descer a 29. Eu preciso falar mais alguma coisa em relação a isso? A caminhada era só com o senhor? Não, eu era o único negro. Tá aí. Então, por favor, não me interpretem mal. Eu só quero deixar claro que depende muito mais de nós do que dos outros. Uma coisa que eu notei, eu posso estar errado, mas eu sempre digo, o Pelé é branco. Porque ele age de uma forma como se ele fosse... Ele é branco, o Pelé. Ele não tem uma agenda afrodescendente. Eu acho que tem muito branco que é mais negro do que ele. Muito mais negro do que ele. Então acho que por aí, eu também vejo assim, o Barack Obama também não é negro. Já que você falou, branca também. já que você citou futebol, negro pra mim hoje é o Seedorf, jogador do Botafogo. Esse é negro. E Mané Garrincha, hein? Mané Garrincha, muito bom, negro. muito bom. Perfeito. Só deixando claro, Rodrigo, que isso vem do governo, porque há 10 anos existe a lei para nas escolas ensinarem ter o ensino da história do negro no Brasil e do mundo. E até hoje essa lei não é implantada. Nenhuma escola funciona. Não tem isso. E o governo não cobra do Ministério da Educação, das escolas nas cidades, que tem essa lei, que essa lei vala. Então o governo não cobra, os legisladores, no caso deputados, senadores, sejam estaduais, federais, vereadores não cobram, a sociedade não cobra. E ninguém fica sabendo da história. Aí quando vem as pessoas falar de lei de cotas, aí as pessoas acham que é uma coisa errada, porque ninguém aprendeu a história. É a cota pela cota. Por que ele quer a cota? Não, ele quer a cota porque ele quer a cota. Não existe um entendimento histórico. A bem da verdade, ele quer a cota porque é mais fácil não precisar estudar para passar no exame. Esse é o pensamento de muita gente. Eu acho que o Caio Nelson falou, existe hoje uma coisa velada chamada supremacia branca. Ela continua, uns dizem que parou com o nazismo, é errado. Ela nasceu já no Egito, ela continua e vai indo, está com os americanos hoje. A supremacia branca existe, então o currículo é branco. O apartheid só terminou no papel, né? A pessoa tenta induzir o pessoal que acabou em 40, não descontinua, está encarnado em outras pessoas. Então acho que o currículo continua sendo branco e vai ser branco eternamente. Porque enquanto vocês não pegarem os cargos e vencerem, porque eu vejo, deputado é branco, presidente é branco, senador é branco. Acho que quantos negros tem representando vocês? Hoje nós podemos citar o Joaquim Barbosa como nosso ícone, né? Mas nesse nível, nesse padrão, nesse patamar, acho que é apenas ele. São 7 horas e 55 minutos. Cabreiro, pergunta? Não. Maristela, o tempo passa rápido, mas eu gostaria de deixar você, de deixar o conselho, não só no 13 de maio, mas que nós possamos fazer aí uma coisa quinzenal, mensal, não só no jornal, mas em outros programas também, para podermos falar mais a respeito do assunto, para cutucar mais a respeito do assunto. Porque na semana passada eu recebi aqui no Bate-Papo Cultura o pessoal da OAB, representado pelo Dr. Joel Lodi e também pelo Dr. Paulo Floriano, falando da comissão também, criada pela OAB São Paulo e criada pela OAB Leme também, com relação a esse combate ao racismo tão presente na sociedade. E não se pode negar isso de maneira alguma. Não se pode negar, porque ele existe. Apesar de ser velado, você fala, não tenho, mas tem, todo mundo tem. E a pessoa não gosta de se ver num negro, infelizmente. Sérgio Café. Só para encerrar, nós gostaríamos de deixar aqui o nosso apelo às nossas autoridades, que nos deem respaldo, para que possamos trabalhar muito mais, para que possamos tentar fazer muito mais, né? Só isso, e conclamar a nossa população afrodescendente ou não a comparecer no conselho para tirar suas dúvidas, para fazer perguntas, ou seja, para colaborar. Gente, vocês dizem que não gostam de negro, façam as contas. O Brasil tem 500 anos, 300 foi ele. Essa riqueza que o país tem, eles que produziram. Pensem bem. A riqueza cultural, principalmente a riqueza cultural que aí está, se deve também ao afrodescendente. Suor e lágrimas, sem dúvida. Então, o pessoal negro, como vocês dizem, os irmãos ou os patrícios, né? Eles podem procurar o Sérgio, né? A própria Maristela, todo o conselho. Ou todo o conselho aqui na rua. É na Padre Julião. O número não... Padre Julião ali nas proximidades do laboratório da Santa Casa. E... próximo também ao bar do nosso amigo Luizão.
Fácil É localização. vizinho do Bar do Izão. Quem Isso. não O conhece? pessoal Então, passa lá, procura eles para conversar, para bater um papo simplesmente para começar a entender o que é e só começar para a lembrar, acho que a participar. conta vai pro Izão hoje, né? 7h57. Café, obrigado. Espaço sempre aberto. Obrigado, Rodrigo. Um abraço grande. Companheiro, parceiro, amigo de sempre. Com certeza. Maristela, obrigado mais uma vez, o espaço sempre aberto. Se eu não a convidar, por favor, se convide para vir à Rádio Cultura, para que nós possamos continuar insistindo e falando, e melhor que isso, abrindo a cabeça da comunidade com relação a esse tema. Eu quero agradecer você, Rodrigo, porque você é o único que me dá espaço para o Conselho vir debater algumas questões pendentes que ficam na cidade. Quero agradecer você e todos os conselheiros que me ajudam lá na Casa dos Conselhos. Mas fica combinado o seguinte, quando eu esquecer de te convidar, você se convida. Falei, Rodrigo, o espaço está me devendo, faz uns dias que eu não vou lá, mas vamos estar com esse assunto sempre presente para que a sociedade possa, pelo menos, refletir a respeito do assunto, não deixar cair no esquecimento. E se você me permite, eu queria agradecer aos seus convidados que estavam aqui antes da nossa chegada, porque o assunto ficou muito melhor com vocês participando. Obrigado. Obrigado a Quero vocês. convidar vocês também para ir lá na Casa dos Conselhos, Com no dia certeza. da reunião do Conselho Afro.